irmãos, é com uma extrema satisfação que eu estou aqui. Foi pego meio de surpresa, porque é uma situação adversa, mas essa palavra que eu vou trazer aqui, ela tem uma história que é mais ou não é parecida com a que nós estamos vivendo agora. Na minha vida, ela aconteceu há 40 anos atrás. Eu tenho 47, estou indo para 48 anos. E na igreja que eu vim, não é uma igreja metodista, ela tinha uma outra dinâmica de culto, né, de como as coisas eram feitas. E naquela época, naquela igreja, era tudo feito com escalas. Então, alguns irmãos tinham culto onde haviam as escalas e os irmãos eram escalados para estar participando dos demais cultos durante a semana, durante até o domingo. E sempre era uma pessoa diferente, sempre era uma pessoa diferente. E eu tinha 8 anos naquela época, eu tinha acabado de batizar, alguns meses de batizado, e teve um culto, era sempre depois, a escala era sempre depois do culto de oração. E no domingo existiam 2 mensagens. Uma primeira mensagem que era menor e uma segunda mensagem que era maior. E tinha o dirigente e tudo mais, a dinâmica era sempre essa. Toda semana era sempre essa. E nessa semana, alguém no culto, depois na escala, depois do culto de oração, alguém sugeriu o meu nome para dar a primeira palavra no culto de domingo. E eu lembro naquela época que quando eu ouvi isso na quarta-feira, eu tremia que nem vara verde, porque eu pensei e falei, como que eu vou falar ali no púlpito? Eu não sei o que eu vou falar. E é uma responsabilidade, né? Eu cresci num lar cristão, então sempre é algo de reverência, é algo que eu sempre tive que, aqui no púlpito, a palavra que está sendo pregada, você tem que estar com a reverência e tudo mais. E eu sabia disso, eu sabia dessa importância. E eu tinha 8 anos na época. Lavínia tem 5, daqui a 3 anos, 3 anos a mais do que a idade dela, né? E alguém me escalou. E eu lembro que eu fui e eu pensei, de quarta-feira até domingo, na escola, eu não estudava, eu ficava só pensando naquilo e tudo mais. Só que meu pai, ele chegou, ele falou para mim no final do culto, calma que nós vamos trabalhar isso. E aí ele sentou comigo um dia depois, acho que na quinta-feira, e preparou exatamente essa mensagem aqui. Não exatamente essa mensagem, mas uma parte dela, até onde eu vou chegar, e depois ela avança um pouquinho mais, né? Essa palavra aqui é uma palavra conhecida já. Ela é a respeito de Nicodemos. Eu acho que é uma história que nós, como cristãos, nós conhecemos bastante. Já ouvimos bastante, já ouvimos várias vezes, né? E talvez até estejamos enjoados. Que era que há 10 anos atrás, quando eu precisei estar à frente de novo e trazer essa mensagem, eu até pensei nisso também. Poxa, eu estou enjoado dessa palavra. Mas o Senhor, Ele ainda quis que eu falasse. Assim como hoje também. Ele preparou, Ele falou, essa é a palavra que tem. A palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então, ela sempre se renova. Hoje teremos um pouco mais de renovo nessa palavra. Então eu vou falar aqui, há 40 anos atrás eu não precisava nem dessa lanterna, tá? Hoje, só para você ver como que é a situação. Vou falar aqui, vou ler o trecho aqui em João 3, 1 até o 17. Capítulo 1, versículo 1 capítulo 3, versículo 1 a 17. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite, muito importante, com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, e nós já ouvimos o irmão aqui hoje falar sobre o Espírito, do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nicodemos era, conforme diz aqui no primeiro versículo, era príncipe dos judeus. Eu pesquisei sobre isso e o príncipe dos judeus era alguém que fazia parte do Sinédrio, que era basicamente, vamos trazer para os tempos atuais, era alguém da Suprema Corte da Israel antiga. E ele era muito importante, porque ele como príncipe, existiam outros membros lá, mas ele como príncipe, ele era como se fosse um presidente dessa Suprema Corte. Então ele era o mais alto grau. E ele foi ter com Jesus à noite. Por que ele foi ter com Jesus à noite? Porque provavelmente ele, na posição dele, era alguém muito importante. E Jesus era alguém muito simples e que já nessa época aqui, os judeus já começavam a olhar para ele, membros até mesmo dessa Suprema Corte já começavam a olhar para ele como, olha, ali tem um agitador, ali tem um problema. Mas ele foi tocado pelas obras que Jesus fez, porque ele mesmo diz aqui, né? Alguém não pode ser, você pode ser você pode ser Deus só, porque ninguém faz essas obras que você faz. Ele mesmo cita aqui, ou seja, ele mesmo reconhece, né, em toda a sua imponência, ele era uma pessoa importante, ele era uma pessoa provavelmente de bens, né, porque ele era conhecedor das leis, era profundo conhecedor das leis para estar nessa posição, tá? Então era alguém que você percebe que Jesus fala com ele, só que cada um está num nível diferente. Jesus fala de coisas espirituais, fala bastante do Espírito, que tem que ser nascido do Espírito, e aquele que é da carne, e o que é do Espírito é do Espírito. Só que ele não entende nada. E para a gente faz sentido hoje, nós como cristãos, até mesmo pessoas que não são cristãs, mas que ouvem a palavra, nós repetimos tanto que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que eles terminam entendendo o que é o Espírito. Até mesmo porque hoje o Espírito está presente. Hoje, Jesus, após ele ser crucificado, o Espírito veio. E hoje ele é o Consolador. Então isso facilita até mesmo que as pessoas que não creem a Cristo, que são incrédulas, elas entendam sobre Cristo. Porque o Espírito age. Só que nessa época não existia Espírito.
Jesus ainda não tinha ascendido aos céus. Então, imagina Nicodemos, Jesus falando para ele voltar para o ventre de sua mãe, ou seja, inconcebível. E ele falou: eu sou velho, como que eu vou voltar? Esse cara tá louco, né? E ainda mais ele está falando de espírito. O que é esse espírito? O que é isso? Então, é bem compreensível. E há 40 anos, quando eu terminei essa palavra, o apelo final foi, eu lembro disso, meu pai fez comigo, ele falou: olha, você chega aqui e fala isso daqui. Era tudo muito... Eu na minha infância, né, criança ainda, não tinha como identificar nada, não tinha como entender, né? Mas o tempo ele vai mostrando pra gente. E ele falou o seguinte: faz esse apelo: não seja como Nicodemos, aceite a Jesus Cristo hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. E esse, na época, em 1980, isso foi, todas as igrejas da época, você via folhetos similares ao da igreja que eu frequentava, era muito parecido. E todas as mensagens de folhetos que tinham essa mensagem terminavam assim: não seja como Nicodemos, aceite a Cristo. Porque se você terminar aqui, e foi frustrante, eu como criança, eu até falei para o meu pai, pai, mas acaba aqui? Acaba essa história aqui? Porque era inconcebível. Eu já conhecia que Jesus, ele tinha feito muitas obras, outras histórias, outras passagens bíblicas que Jesus, ele é direto, ele vai lá, faz e mostra. Então, no próprio texto, no próprio trecho, você vê Jesus executando uma obra na sua completude. E aqui eu olhei e eu falei: pai, acabou? Ele falou: por enquanto acabou. Só que ele nunca voltou a fazer falar sobre essa palavra. É lógico, o Espírito Santo ela ia voltar e ia me chuçar, falar: ó, não acabou. Você vai ter que correr atrás disso para ver como que acaba. Porque eu fiquei muito frustrado na época, apesar de que naquela época eu queria mesmo era só terminar aquela palavra, porque eu estava tremendo, né? O máximo que eu queria fazer era só, eu vou lá, prego, termino e acabei a minha parte. É coisa de criança, você é uma coisa muito importante. Aqui, um pouco antes de entrar aqui, eu também senti um friozinho na barriga, porque depois que eu preguei essa primeira vez, eles me escalaram tantas vezes que eu perdi a conta. E todas as outras eu nunca sentei com meu pai para fazer. Todas as mensagens foi eu que fiz. Eu não lembro de nenhuma mais que eu fiz, mas eu lembro só dessa daqui. E assim foi. Eu percebi que eu olhei e falei: puxa, mas acabou. A mensagem, Jesus, eu sempre olhava para Jesus. Jesus é imbatível, né? Quando ele cura alguém, ele curava e mostrava. Quando ele tirava a necessidade de alguém, né, curava as feridas, ele não deixava que as injustiças fossem feitas, né? E ele fazia, ele completava ali na hora. Você vê o trecho, ele vai lá, é direto, vai, completou. Mas Nicodemos, eu fiquei com uma impressão de que Jesus deixou Nicodemos ir embora, né? Sempre ficou isso na minha cabeça. E há 10 anos atrás, em outra igreja metodista, eu fui convidado em outra cidade para pregar. E eu tinha uma outra palavra, eu já tinha preparado uma outra palavra para pregar lá. E faltando 2 horas para eu ir para esse culto e fazer essa pregação, o Senhor falou: essa pregação você guarda aí para um outro momento, guarda, porque você vai pregar essa aqui de novo. Eu falei: Senhor, eu nem gosto dessa pregação de Nicodemos, porque é interminada, ela não está terminada. Nicodemos, ele entrou e saiu e Jesus deixou ele embora.
né? É a única derrota que eu vejo de Jesus em todas as outras histórias que eu vejo na Bíblia. É a única derrota que, na minha visão na época, pô, Jesus perdeu ali, deixou ele embora, né? E só que eu falei, Senhor, não quero. Mas aí veio aquela palavra forte: vai e faz. Você não terminou de estudar, você segue em frente. E era até meio forte mesmo. Eu falei, puxa, faltando 2 horas para essa pregação, falei, tá bom, porque, ok, vamos lá. E aí eu comecei a seguir em frente. Falei, vamos ver o que o Senhor tem para me dizer. E aí eu fui seguindo em frente. Cheguei em João 7, 37 a 53. Que dizia assim, e até o trechinho aqui é a promessa do Espírito Santo. Nós já vemos que toda vez que Nicodemos está envolvido, tem Espírito Santo. Jesus fala de Espírito. E naquela época isso devia ser uma loucura para aquelas pessoas. O que é Espírito? O que esse homem está falando? Né? Ninguém devia entender nada. Né? As pessoas entendiam quando ele multiplicava os peixes, multiplicava o pão, né? Ele fazia a água virar vinho. Eles entendiam coisas que eram reais e diretas ali, curar enfermos. Isso dava para entender, porque é visível, né? Mas que espírito? O que é isso de espírito? E vamos seguir aqui. João 7, 37 a 53. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam, olha só de novo, isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ou seja, o Espírito Santo não estava aqui, ninguém entendia quem era esse tal Espírito. Então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia. Já começavam a contestar. Aqui nós já vemos que Jesus não era unanimidade no meio do povo. Já começava uma situação em que ele começava a ser contestado, apesar de todas as coisas boas, todas as obras que ele fazia, o povo ainda falava, mas ele vem da Galileia. Já começavam a colocar um entrave ali. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia onde era Davi? Várias interrogações começavam já a ser colocadas ali, e dúvidas a respeito de Cristo, apesar de todos os sinais, apesar de ele ter curado muita gente, apesar de ele ter feito todos aqueles sinais, ainda assim colocavam em dúvida. Assim, entre o povo havia discussão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Ou seja, já começava. Jesus, ele veio para isso mesmo. Nós não podemos nem culpar essas pessoas, nem nada. Jesus, ele veio para morrer, nós sabemos disso, mas já começava a obra do Senhor já começava a ficar visível aqui. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores, ou seja, as próprias pessoas ali daquela corte, daquele sinédrio, já começavam a falar. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Então eles usaram até uma... vocês também estão sendo enganados por esse cara? E nessa hora, quando você entra e é contestado, é uma questão de poder, né?
às vezes até acontece na nossa vida secular aqui, às vezes a gente, né, você está numa situação na rua e tem uma autoridade que usa, como que a gente costuma falar no termo aí por fora, carteirada, né? Ele termina dando a carteirada, eu sou o juiz, eu sou não sei o quê, e aí termina usando essa carteirada. Aqui é a famosa carteirada, aqui, né? Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Ou seja, ele já falando, olha, a multidão não sabe nada de lei, eles são malditos. E Nicodemos, que era um deles, e aqui está entre parênteses, o que de noite foi ter com Jesus. Então é bem claro que é o mesmo Nicodemos, para não ter dúvidas que a gente está falando da mesma pessoa. O que foi que à noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para sua casa. Então nós vemos aqui, e aqui eu comecei a perceber. Falei, é o mesmo Nicodemos? Aquele Nicodemos, ele foi de noite ter com Jesus, porque ele estava escondendo. Provavelmente ali ele estava numa situação, pela posição dele, e também pelo fato de já a multidão, os próprios sacerdotes ali, já estarem começando a ficar incomodados com Cristo. Eles começaram, provavelmente ele já sabia disso, e ele foi escondido. Por quê? Porque ele tinha medo. Ele sabia que Jesus era Deus, ele reconhecia que Jesus era Deus, mas ele tinha medo. Ele tinha medo. Só que agora nós vemos uma situação um pouco diferente aqui. Aquele homem que tinha medo, que foi escondido, de repente ele levantou no meio de uma multidão, no meio daquelas pessoas, né? Daquelas pessoas que estavam instigando, que queriam pegar Jesus. E ele levantou e falou em favor. E dispersou aquelas pessoas, como diz aqui o último versículo. E cada um foi para sua casa. Então Nicodemos, eu falei, e aí eu comecei a pensar comigo. Falei, aconteceu uma mudança aqui. É a mudança que geralmente, e Jesus já está cantando a bola, porque ele está repetindo Espírito, 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 desde o primeiro encontro de Nicodemos. Aí agora, inclusive, ele está cantando Espírito, Espírito, Espírito. Só que não existia Espírito, ninguém podia entender naquela época. Nós entendemos hoje, mas agora você começa a entender. Jesus estava fazendo exatamente o que o Espírito Santo faz hoje. Ele estava atuando como Espírito. Ele estava indo, falando, ele está falando como os três, como Deus Pai, Filho e Espírito. Como Pai com as obras grandiosas, como Deus mesmo mudando coisas, fazendo água virar vinho, curando pessoas. E aqui ele atuando como Espírito, falando direto ali no coração da pessoa, e devagarinho a pessoa ela vai compreendendo e ela vai entendendo. Por mais que ainda assim nós venhamos e está meio incompleta essa história. Por mais que se ela terminasse agora, nós poderíamos falar o seguinte: estava tendo uma mudança na vida de Nicodemos. Só que não é visível que teve uma mudança completa. Não é visível que teve uma mudança completa. Você não consegue ver. Só por esse versículo você não consegue enxergar isso. Você não consegue ver. E aí eu comecei a pensar, eu falei, 40 anos atrás eu achava uma coisa, eu saí achando que Jesus tinha sido derrotado nessa situação, né? Não derrotado assim, ele, teve alguém que foi atrás dele e ele não atendeu, né? Quando eu era pequeno, eu fiquei com isso. Tanto é que eu não gostava dessa palavra. Sempre quando eu falei, para que eu vou pregar isso aí se
Jesus perdeu, eu quero só mostrar as coisas boas, né? Só as coisas que ele ganhou. E termina aqui essa segunda parte. Então nós temos um primeiro Nicodemos, nós podemos ver um segundo Nicodemos aqui, com alguma mudança aqui. Nós entendemos que existe essa mudança, porque é visível, é perceptível que tem essa mudança. Só que quando eu fui pregar isso a segunda vez, nessa outra igreja metodista, eu falei, tá bom, Senhor, cheguei até aqui. E eu já não estava mais tão relutante de não querer pregar essa palavra, mas aí eu falei, e agora? E agora você termina e segue em frente, você tem que seguir em frente. E eu falei, tá bom, vamos seguir em frente. E eu cheguei em João 19, 38 a 42. Que diz aqui: depois disso, José de Arimateia, que também é um personagem bem interessante, que poderia em uma outra palavra, poderíamos estudar sobre ele, entender quem era, mas aqui só o que já diz aqui na sequência já diz bastante coisa. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos. E aqui outro parênteses de novo, para não ficar nenhuma dúvida sobre de que Nicodemos nós estamos falando. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus. Então, está bem claro, não existe aquelas coisas que, será que é a mesma pessoa? A Bíblia está bem clara aqui. Os 3 Nicodemos, em cada tempo, é a mesma pessoa. Que fora de noite ter com Jesus. Ele veio levando quase 100 arretéis de composto de mirra e aloes. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com especiarias, como os judeus costumam fazer, na preparação para o sepulcro. E havia um horto daquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus. Então é uma situação bastante interessante. E que tem muita coisa aqui. Se você olhar, parece só que Nicodemos pegou o corpo de Jesus e cuidou do corpo de Jesus. Ele teve um cuidado com o corpo de Jesus. Aí você fala, será que isso demonstra alguma mudança, mostra alguma coisa? Nesse momento, onde nenhum discípulo está aqui, cadê os discípulos de Jesus? Cadê os discípulos de Jesus? Pedro estava sofrendo, provavelmente quase no estado de depressão, porque ele tinha negado Jesus 3 vezes e ele tinha falado, olha, eu nunca vou te negar, Jesus. Jesus falou, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Então, ele nessa hora ele já devia estar... Eu nem vou colocar a culpa em Pedro dele não estar aqui, porque ele já tinha problemas demais com ele mesmo. Então, e os outros? Ninguém estava aqui. Por quê? Porque nesse momento aqui, estava aberta a temporada de caça aos cristãos. A partir daqui para frente, o que você viu? Paulo, Pedro, todos eles sofreram crucificação, outro foi decapitado, outro foi queimado em óleo. Aí falando no queimado em óleo, são fatos históricos que nós ouvimos na história secular, né? Que cristãos foram crucificados, que foram queimados em óleo, e
Várias coisas aconteceram. Não só isso, foram colocados em Coliseu para lutar contra leões. Foram para lutar contra leões e contra gladiadores. Só que você coloca o cristão ali, sem arma, sem nada, e o sistema legal embasava ainda isso. Fala, não, ele tem que pagar a dívida dele, vai pagar sim. Então existia todo um contexto. E a partir daqui, desse momento, estava aberta essa temporada. E eles sabiam que era perigoso ter estado com Jesus. Eles podiam morrer. Todo mundo que se falasse, Pedro sabia, Jesus estava vivo ainda, ele falou que não ia. E quando ele negou, Jesus ainda estava vivo. E ele negou. Porque a multidão falou, não é você ali que estava andando sempre com ele? Não, eu não. Ah, é sim, é você. Não, eu não. Ah, era você sim, eu estou vendo sua cara, eu reconheço, era você. Não, por quê? Porque você tem medo. É a mesma coisa que acontece hoje em dia. Nós seguimos a Cristo. Nós falamos que nós vamos sempre estar com Cristo, mas às vezes uma situação adversa nos coloca em medo e às vezes a gente fica com medo. Não significa que a gente siga a Cristo? Não significa nada que nós não merecemos, porque é o medo. E significa também que qual dos Nicodemos você é hoje na sua caminhada de vida, qual deles você é? Esse aqui já estava naquela situação de que, olha, eu estou cuidando de Cristo. Ele trouxe muitas especiarias caras que demonstravam um tremendo respeito. Porque se ele não tivesse respeito por Cristo, vou ajudar só por ajudar, ele não faria. Aqui ele fala que trouxe mirra e, deixa eu ver aqui, e aloes. Um composto de mirra e aloes. Então, e uma quantidade grande. Isso não estamos falando nem do valor financeiro. Caríssimo isso. Era alguém de posses como Nicodemos que poderia ter. Mas não estamos falando nisso porque a gente não fala sobre... Não é uma questão, é a questão espiritual. Ele demonstrou um tremendo respeito por Cristo ali. E ele estava dando a cara dele, mostrando para o mundo: eu vou cuidar de Cristo, eu vou cuidar do corpo de Cristo aqui. No momento que ninguém queria mais chegar. No momento que todo mundo estava escondido. Ou seja, eu olho para essa hora e falo... É aquela hora que, da maturidade cristã, onde ele chega e fala: eu vou ser perseguido. Não tem problema. Eu vou ser perseguido mesmo. Então, quando você olha assim e fala: há 40 anos atrás eu olhei e parece que Jesus tinha feito uma obra inacabada, mas Jesus, ele nunca fez nenhuma obra inacabada. Todas as pessoas que foram atrás de Jesus, ele trouxe essas pessoas e ele modificou a vida dessas pessoas. Ele mudou a vida dessas pessoas. Até Nicodemos, que eu achava que... Eu falei, a primeira vez eu olhei e falei: puxa, que derrota. Aí você segue, avança e fala: mas o que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo, inclusive nisso, mostrar a ação do Espírito. Por quê? Porque todas as ações diretas que ele fez, as ações diretas de curar enfermos e tudo mais, eram que curavam seu corpo. E essa de Nicodemos, ele veio mostrando que ele estava modificando o espírito de Nicodemos através de uma ação que seria feita posteriormente pelo Espírito Santo. Mas ele já estava mostrando: olha, será assim depois que eu sair. Depois que eu for voltar aos céus, é assim que vai ser. E ele já tinha mostrado, dado uma direção, um direcionamento. Estude Nicodemos e você vai saber como que eu atuo. Como o Espírito Santo atua. Aquele Espírito Santo que ninguém entendia nada e que hoje nós entendemos, e hoje é claro para a gente. Quando nós lançamos uma palavra, ela pode ser uma palavra que você tem um resultado agora e uma pessoa se converte.
ou pode ser que não. Pode ser que aquela pessoa já teve numa situação do primeiro Nicodemos alguns meses atrás e o Espírito vem falando no seu coração, Quando você lançou aquela palavra agora, você só fisgou o Nicodemos, o último Nicodemos, que já estava pronto. São as fases daquela pessoa que não conhece a Cristo e que vem na igreja. Às vezes ele vem e vai embora e a gente acha que não teve efeito nenhum. Mas é o Espírito Santo do Senhor que atua e vai trazer ela de volta. Pode trazer de volta para essa igreja, pode trazer para uma outra igreja, mas nós temos que continuar falando, porque a obra não é para nosso local físico aqui. Nós temos que continuar pregando, porque não é para esse local físico, não é para... Gostaríamos muito que os irmãos se convertessem e viessem aqui ajudar a gente na obra, porque nós precisamos de muita gente para ajudar na obra, nós precisamos de verdade, mas nós não podemos parar, porque é um desânimo. Você fala, olha, eu vou parar porque ele não vai vir mesmo. Você tem que continuar fazendo, você é um instrumento não tem vida própria, um instrumento ele não define o que ele vai fazer, você tem que ser um instrumento nas mãos de Cristo, e deixar que o Espírito Santo atue na sua vida, assim como o próprio Jesus, porque não havia ainda Espírito aqui, o próprio Jesus fez e mostrou como seria depois. Então, em qual fase, às vezes você que entrou aqui, né, que não conhece a Cristo, em qual fase você está? Em qual desses Nicodemos, dessas fases de Nicodemos você está? Você está na primeira, que você ouviu uma palavra e não entendeu nada, você não entendeu o que é nascer de novo, né? O próprio Nicodemos aqui no final, nesse último versículo, você percebe que quando nós somos jovens, agora eu vou falar, é meio pessoal isso, e cada um lembra da sua juventude, e da sua infância e juventude. Quando você era jovem, você não tinha muita coisa a perder. Então você fazia coisas, né, que eram até mais perigosas, você não tinha nada a perder. Você falava, vou viajar sozinho e pronto. Depois de um tempo você começa a ter família e ter tudo mais, e tem uma série de coisas que você tem que tomar um certo cuidado eu não posso mais já viajar sozinho como se não houvesse mais ninguém, então eu tenho que provisionar coisas para minha família, para ela vir junto comigo e tudo mais, porque eu não posso fazer mais o que eu queria fazer quando eu era jovem, né? Até situações de você falar, eu tenho um trabalho, olha, tá muito difícil nesse trabalho, tem meu chefe lá que é ruim, e eu não quero mais, eu vou sair e vou ficar em casa. Você pode fazer isso quando você é novo, porque você só tem responsabilidade com você mesmo. Você sabe que se você sair, até quando você pode segurar as pontas até procurar um outro trabalho. Normal. Só que Nicodemos, nessa última parte aqui, é como se ele tivesse voltado para o ventre da mãe dele, porque ele jogou tudo que é da vida dele secular, ele ignorou. A posição que ele tinha lá, aquela posição que ele tinha naquela corte, ele colocou tudo a perder aqui, porque ele estava cuidando do corpo de Jesus. Os demais membros daquela corte, o que será que pensaram? Mas ele já estava naquela fase, não me importa mais, eu entendi o que é Jesus. Eu entendi a mudança que Jesus fez na minha vida, e Jesus tocou na vida dele e mostrou. Então Jesus, ele nunca saiu derrotado. E essa foi até para mim mesmo, porque eu não queria pregar essa pregação há 10 anos atrás, e hoje está fazendo 40 anos, não hoje, mas nesse ano está fazendo 40 anos. Eu preguei ela com 8 anos. Que era uma prática lá da igreja, ele estreou comigo, na verdade, essa prática, de deixar os jovens e juvenis, as crianças e juvenis ter uma palavrinha ali e falar. Depois disso daí, eu vi que se tornou uma prática constante. Depois de mim,
foi uma prática constante. Sempre aquela palavra era sempre um juvenil, sempre uma criança que podia, né, lógico, né, falar alguma coisa, que tinha discernimento de falar aquilo, e sempre seguiu, estreou comigo. E foi em 1980, isso. E esse ano está fazendo 40 anos. E isso é mais um motivo que a palavra do Senhor, ela se renova. Por mais que nós tenhamos uma visão numa época, uma visão da época, a palavra do Senhor, ela sempre tem um renovo, sempre ela vai dizer alguma coisa a mais. Eu mesmo, na segunda vez que eu preguei, eu não tinha percebido que Jesus estava fazendo, é uma linha, um guia de ação do Espírito Santo. Eu não tinha percebido isso até hoje, até ontem, na verdade, que a pastora ela pediu para eu vir aqui trazer uma palavra. Até ontem eu entendi isso também. Falei, Jesus, ele está mostrando já para Nicodemos, ele já mostrou, e não era uma derrota. Ele sabia que era um processo lento e que o processo do Espírito Santo ia ser mais lento do que o processo de Jesus, porque Jesus era direto, ele falava, ele fazia e ele mostrava. O Espírito Santo vai ser mais lento. Calma, o Espírito Santo vai ser mais lento. Está aqui Nicodemos, que não deixa mentir. Se você procurar na palavra, você vai entender. E aí eu entendi que era a ação do Espírito ali. E que o Senhor ele possa estar nos guiando, e principalmente para que nós possamos estar falando para outras pessoas. Porque às vezes a gente pensa que não tem resultado, né? Mas não se esqueça, é um processo mais lento do que o de Cristo. Não que seja um processo lento, que vai demorar 20 anos, 30. Ele é mais lento do que o de Cristo, quando Cristo esteve aqui na terra. Mas nós precisamos ser semeadores, porque senão o Espírito Santo, ele não vai atingir aquelas pessoas. Se nós não atirarmos essas palavras, se nós não proferirmos essas palavras, não vai ter ação do Espírito Santo. Então nós precisamos fazer isso. Por mais que nós pensemos que não está voltando para essa igreja local, está voltando para o Senhor. E o Senhor ele vai abençoar essa igreja local, porque ele não vai fazer sentido nenhum. Eu prego aqui e o outro recebe sempre. Não faz sentido. Não faz sentido que o Senhor não abasteça esse local que está sendo uma igreja que está proferindo a palavra dele e não tem retorno. Acaba. Não faz sentido nenhum. Então o Senhor, ele vai sempre renovar, mas nós precisamos sempre estar falando para essas pessoas. E que o Senhor possa estar nos abençoando essa noite e que possamos atingir mais pessoas, como o próprio Jesus atingiu o coração de Nicodemos.